lição 13, a última lição desse trimestre maravilhoso, aonde estudamos a vida de Jesus, aonde o livro de Lucas o revela, o expõe como o homem perfeito. Glória a Deus por isso. E hoje, nossa última lição vai nos ensinar sobre a ressurreição de Jesus. Muitos deuses morreram e permaneceram mortos. O nosso Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, intercedendo pela minha e pela sua vida à direita de Deus. A ressurreição de Jesus. O texto áureo da nossa lição, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Verdade prática. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra. Glória a Deus. A leitura bíblica, livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8, nos diz assim a Sagrada Escritura para o nosso coração nessa manhã. Lucas 24, do versículo 1 ao 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar graça nessa manhã, para entendermos e compreendermos que Jesus está vivo, ressuscitado, ressurreto, Pai, e está à direita de Deus, intercedendo por nós e nos ajudando. Nos ensina, Senhor, a permanecer neste caminho maravilhoso, caminho que nos conduz à paz, mesmo diante de tantas notícias difíceis nos últimos dias. A Tua palavra, a ressurreição de Jesus nos dá paz, nos dá tranquilidade de que somos guardados, somos protegidos, ó Pai. Ó Senhor, obrigado, ó Pai, que nesta manhã essa ressurreição venha, Senhor, brotar uma nova etapa da nossa vida, Senhor, uma nova condição da nossa vida nesta manhã. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, aquilo que está por detrás da Tua palavra nessa manhã, que o Espírito Santo nos revele, Pai, e aqueles que estarão ministrando a Tua palavra, sejam mais uma vez orientados pelo Teu Espírito, pela sabedoria divina, Senhor. Nós Te exaltamos por esta manhã, Te exaltamos pela Tua presença, somos gratos a Ti porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é amor, é paz, é vida, é esperança, e nós Te exaltamos nessa manhã. Fica conosco, fala conosco, Pai, que a nossa vida seja nessa manhã colocada no prumo da Tua vontade, Senhor, diante da exposição da Tua poderosa palavra, que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Graças a Deus, irmãos, estamos muito agradecidos ao Senhor. Queremos também saudar os nossos internautas, dando as nossas boas-vindas, amém? Um bom domingo a todos, uma boa tarde àqueles que já estão lá na Europa,
E já uma boa noite àqueles que estão lá na Ásia. Estamos muito gratos ao Senhor, estamos hoje, como disse o pastor Luciano, fechando esse trimestre e com muita alegria, né, irmãos? Foi um trimestre maravilhoso, muito produtivo. A igreja do Senhor Jesus aqui em Vila Nova, uma presença significante. Isso mostra que o desejo em aprender a palavra do Senhor. Também agradecer aos nossos internautas pela presença nesse site, nos acompanhando, nos dando sugestões, enfim, tudo aquilo que advém serve para o nosso crescimento, dando a sua ajuda, a sua contribuição. Isso é muito importante. E hoje, aqui nesta manhã, nós estaremos com esse tema, a ressurreição de Jesus. Mas antes, porém, eu queria conhecer os nossos visitantes nesta manhã. Você está aqui pela primeira vez, ou segunda vez, por fineza, põe-se em pé. Estou vendo ali dos jovens. Muito bem. Esse casal. Os irmãos são de onde? Muito bem. Muito bem-vindo. Israel, Rosângela, Maria José. Muito bem. Esses dois jovens, o nome? Daniel e Emerson. Muito bem. Vocês são? Muito bem. Muito bem. Há mais alguém? Tá. É a primeira vez que ele vem na Escola Bíblica Dominical. Também muito bem-vindo. Amém? E também a presença do pastor Dionísio conosco aqui. É sempre muito bom. Amém? Vem dar-nos uma segurança. A Vera. Isso, muito bem lembrado, irmã. Muito bem lembrado. A irmã Áurea realmente tem uma memória de elefante. Nós vamos pedir para esse casal ficar em pé. Não, na verdade, irmãos, é assim, eu vou aqui ser o advogado desse casal. Ele não está aqui presente, corpo presente aqui, mas a gente vê ele passeando aqui. Passeando não, trabalhando aqui ao redor do templo. Ele cuida da manutenção desta igreja e faz aquele trabalho assim que a gente não faz, e não é tão visível aqui dentro do templo, mas existe todo um trabalho aí nos bastidores por detrás, dos banheiros, enfim, toda a estrutura de organização e manutenção do templo está a cargo do nosso querido companheiro, irmão Josué, e também a Purquere. Ele é o primeiro. Muito bem lembrado, Maria do Carmo. Olha, Áurea. Ficou. Olha, se for cavucar, vai encontrar muita mina aí, hein? Muito bem. Está também conosco, eu esqueci o irmão Antônio, presente. Olha, irmão, que maravilha, né? Que maravilha. Muito bem. E nós não temos aqui o registro daqueles que não faltaram nenhum domingo aqui nesse trimestre. Seria interessante a gente ter esse registro, porque há irmãos que não faltaram nenhum domingo e outros um domingo apenas, às vezes por motivo muito justificado, que dá para abonar até a falta. Mas, de qualquer forma, outros estiveram conosco também no trimestre inteiro, através da internet. Nós queremos parabenizá-lo pelo seu empenho, pelo seu esforço, e na certeza plena que a recompensa vem do alto, e isso vai lhe dar uma estrutura na sua caminhada, na sua fé cristã. Amém? Ressurreição de Jesus. Esse é o nosso tema.
trabalhamos durante todo esse trimestre falando a respeito do ministério de Jesus, a sua vida, o seu nascimento, e domingo passado a sua morte. E hoje a sua ressurreição. Paulo, ele fala que o cristianismo não teria razão se Jesus não teria sido, se ele um dia teria ressuscitado. Mas eu queria ir mais além. O cristianismo não teria razão se não tivesse a ressurreição de Jesus. E outros dizem que se Jesus, o que difere do cristianismo é a ressurreição. Jesus difere dos outros porque ele ressuscitou. Eu diria que não só apenas porque ele ressuscitou. Seria diminuir um pouco o ministério de Jesus, a vida dele, se fosse apenas somente isto. Isto foi o ponto culminante, diria. Ponto culminante é a ressurreição de Jesus. Porém, igualar o ministério de Jesus com os demais dar assim, uma ênfase muito grande nos outros, engrandecê-los, porque, olha, irmãos, o ministério de Jesus foi sem igual. Não teve. Um outro que passou por aqui e teve um ministério tão abundante, tão rico. Além do mais, ele é Deus, né, irmãos? Além do mais, ele é Deus. Desde o seu nascimento, não dá para igualar os demais que nasceram. Não. Ele não nasceu como os demais homens. Ele não chegou aqui como os demais homens. Os demais homens nasceram aqui. E Jesus, ele nasceu, mas ele já existia, irmão, antes da fundação do mundo. Já existia. Ele deixou o céu e veio aqui. Então dizer que é igual, não. Ele fez um ministério que fez um divisor de água tremendo ao ponto de ser levado à morte por inveja, portanto, um trabalho magnífico. Enfim, nós passaríamos aqui essa escola bíblica falando daquilo que nós já falamos a respeito do seu ministério, dessa grandeza, do amor, morreu amando aqueles que estavam lhe crucificando. Então, é sem igual. E hoje nós estamos diante desse tema tão importante que é a ressurreição do nosso Mestre. Ele chegou aqui para nascer, viver, morrer, mas o propósito de Deus também foi que ele ressuscitaria no terceiro dia. Isso aí já estava definido. Ele sabia que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, foi o ministério pautado de profecias que se cumpriam diariamente, tanto na sua morte, e como também a sua ressurreição, também foi profetizada que ele não permaneceria no seio da terra. E ele, por várias vezes, ele disse assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem também esteja 3 dias no ventre da terra, no seio da terra. Então tudo foi profetizado, a vida, morte e ressurreição do nosso Mestre. Amém? Vamos para nossa introdução. As Escrituras ensinam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Antes da queda, o homem não tinha o domínio sobre... A morte não tinha o domínio sobre o homem. Todavia, como um ser moralmente livre, o homem pecou, fazendo com que o pecado entrasse no mundo e com ele a morte. A morte passou, então, a todos os homens.
Ainda na antiga aliança, o Senhor deu vida aos mortos para revelar o seu poder sobre a morte. E mesmo ainda não estando totalmente revelada, a doutrina da ressurreição já era crida por santos do Antigo Testamento. Eles anelavam pela redenção do corpo. Jesus se revelou como Messias prometido, e a sua morte e ressurreição garantiram que a penalidade do pecado, a morte, fosse vencida. Em Cristo, o direito de viver eternamente em um corpo físico tornou-se novamente real. O nosso comentarista, ele volta na origem do homem, tratando aquilo que nós já conhecemos, mas é bom aqui dizer a todos que quando o homem foi criado, a morte não tinha o domínio sobre o homem. Quando o homem foi criado, nós não sabemos quantos anos, qual foi o tempo que Adão viveu ali no Jardim do Éden. Não é registrado isso na Bíblia. Alguém se atreve a dizer uma quantidade de anos, mas tudo isso não tem nenhum apoio bíblico desse tempo presente ali daquele casal. Mas o fato é que seja uma semana, um ano, ou nós não sabemos quanto tempo, a morte não tinha o domínio. Eles não conheciam a morte. A morte não conseguia entrar. Eles tinham o direito ali, por Deus, de viver eternamente, sem conhecer esse tipo de ação, e a morte só entrou por consequência. Por consequência. Quem deu a abertura para que isso acontecesse foi o próprio homem. Não foi Deus. A Bíblia diz que, por eles terem pecado, abriu a porta da morte. E essa sentença foi dada por Deus, dizendo: o dia que pecar, certamente morrerás. E Deus não voltou atrás. Eles pecaram e no mesmo dia eles morreram. No mesmo dia. Não para Adão, mas para Deus. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Adão viveu 900 e alguma coisa, não? Mas para Deus foi no mesmo dia. A porta se abriu, o pecado entrou e a morte tomou conta, se entronizou na raça humana, e a partir daí, o homem agora conheceu aquilo que ele não queria, era morrer. A morte, irmãos, a gente às vezes, eu sei que ninguém gosta de ir em velório, um lugar que muito indesejável, muito indesejável. Não tem nenhuma comunhão, irmãos, a vida com a morte. Não tem uma comunhão, não é um lugar que o homem deseja estar. É um lugar, como se fosse luz e trevas, não tem união. Um negócio que você não acostuma. Não tem como você dizer: eu estou acostumado com a morte. Quando ela chega, causa espanto, terror, medo. Outros ficam num estado depressivo a vida inteira, por uma perda do ente querido, e assim sucessivamente. Mas, irmãos, isto não ficou aí à deriva, como que sem nenhum controle. Agora se perdeu, não tem mais como ter controle para ter direito da vida. Não. Naquele mesmo dia, Deus tem outra sentença, que ele teria um outro meio de recuperar a vida.
ele apresentou para aquele casal o seu filho. Amém? Amém? Ele apresentou o seu filho. Ele um dia disse, também da mulher vai nascer um. Ele vai ser ferido no calcanhar, mas vai esmagar a cabeça da serpente. Isso precisou do seu filho pagar com a vida, para que por este meio ele pudesse resgatar o direito do homem viver a vida eterna. Esse foi o processo. Alguém teve que pagar. Na velha aliança, era um cordeiro que morria. Não para pagar a sentença de forma definitiva, mas para atenuar a ira de Deus. Para atenuar a ira de Deus, morria um cordeiro. Mas João disse, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa cédula impagável, essa dívida impagável, esta ira de Deus implacável, que não tinha como remover, somente o seu filho pôde assim fazer. E nós vamos aprender aqui mais uma vez nesta manhã, que o sacrifício de Jesus foi aceito. Foi aceito. O sumo sacerdote, ele oferecia um sacrifício uma vez por ano. Quando ele saía, se apresentava ao povo, foi aceito. Mais um ano. E quando Jesus ressuscita, também, e ele aparece, também o sacrifício do seu filho foi aceito para sempre. Amém? Foi aceito, irmãos. Para sempre. Uma coisa é você fazer, e uma coisa é você fazer e ser aceito. Isso é muito importante. Jesus ressuscitou, isso significa, de uma forma muito clara, Deus aceitou o sacrifício. O homem agora pode viver eternamente. É impressionante, irmãos, que o crente, ele tem uma sensação desde já, que ele vai viver eternamente. Quantos sentem isso? Amém? Você sente que você vai viver eternamente, já está dentro de você a eternidade. Você já vive já, em parte, Paulo diz que já nós vivemos essa eternidade. A morte, para o crente, morreu. A morte morreu. Jesus matou a morte. De que jeito? Morrendo. Vamos entender isso de que forma? Com a morte você mata a morte. Muito bem. Doutrina da ressurreição. No contexto do Antigo Testamento, o Antigo Testamento registra 3 casos de pessoas que ressuscitaram. Os 3 casos aconteceram no ministério profético de Elias e Eliseu. No livro de 1 Reis, capítulo 17, e versículo 24, Elias ressuscita a filha da viúva de Serepta. Todos conhecem esse caso. Elias foi para a região de Tiro e Sidom, uma região que fica fora dos termos das terras de Israel. Ele foi para esta região e ali aconteceu que o menino, filho desta viúva, morreu. E no ministério de Elias, que ele realizou 8 milagres, contempla a ressurreição deste menino. Parece que foi o primeiro caso de ressurreição no Velho Testamento. Então você pode fazer algo pela primeira vez. Amém? Você pode realizar algo pela primeira vez. Quem sabe vai ser nesta manhã, durante este dia, que você será usado por Deus para fazer algo pela primeira vez no mundo, irmão. Na história da humanidade, Elias,
no seu ministério, aconteceu este milagre da ressurreição. Nós falamos ressurreição, porém, é uma ressurreição, aqui fala a doutrina da ressurreição, podemos dizer voltar a viver. Voltar a viver. Nós falamos ressurreição, porém, dentro desta palavra ressurreição, vamos entender assim, com mais profundidade, que o menino voltou a viver. A alma voltou para esse menino. A alma de onde ela estava voltou, e ele voltou a respirar e voltou a viver. Por que está se dizendo isto agora? Porque Daniel, ele escreveu dizendo: bem-aventurado aqueles que participarem da primeira ressurreição. Então, para você entender que Elias, através do seu ministério, esse menino ressuscitou, não está se relacionando à mensagem profética de Daniel. Por isso eu digo a vocês que essa ressurreição do menino não contempla a primeira ressurreição. Eu queria que vocês entendessem bem isso, porque existe uma diferença muito grande dessa ressurreição deste menino e aqueles que vão participar da primeira ressurreição. Esse menino, ele ressuscitou, mas um dia ele voltou a morrer. Então ele não participou da primeira ressurreição. Eu não sei, eu achei a palavra mais correta dizer voltou a viver, para os irmãos entenderem a diferença daqueles que participaram da primeira ressurreição e o que aconteceu com esse menino no ministério de Elias. No ministério de Eliseu, uma em vida e o outro foi ressuscitado quando morto. Um em vida também foi um menino, que foi ali, está registrado aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 a 37, encontramos que Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita, aquele menino que ele acabou chegando aqui, porque ela fez ali um cantinho para ele, colocou uma cama, um candeeiro, e ali Eliseu, mais o seu moço, poderiam ali nas suas viagens, que saía ali daquela região, ia para o Monte Carmelo, uma viagem difícil, uma subida enorme, e quem sabe quando ele passava ali naquela região, ele já estava muito cansado, porque às vezes a sua fisionomia já mostra que você está cansado. E ela olhou e disse: esse velho passa aqui, já está com um palmo de língua para fora, e eu preciso dar um jeito, dar um descanso para esse senhor. É um homem de Deus, um homem diferenciado. Eu vou fazer aqui um quarto e colocar aqui uma cama, um fogãozinho. Assim, quando ele passar aqui, ele passa a noite e o dia, descansa, ele terá um lugar assegurado. E ela mandou fazer. Ela é uma mulher muito rica. E assim se fez. E quando ele passou, ele disse: olha aqui, quando você passar, pode ficar aqui. Ele, quem sabe, viu que lugar confortável. Disse: o que eu posso retribuir para essa mulher? Ele disse para o seu moço, ele disse: vai lá, pergunta o que aquela mulher precisa. Se ela está precisando de alguma coisa. E ela apareceu na porta da casa ali, ele disse: eu não preciso de nada. Eu estou muito bem. Tua serva está bem aqui nessa cidade. Eu não preciso de nada. Ele disse: mas você não tem um filho? Eu disse: não. Ele disse: então você pode aguardar. No tempo determinado, você dará à luz a um filho. Profeta, irmãos. Que homem de Deus. Que autoridade na vida do ministério de um homem desse.
O que ela precisa? Eu não estou precisando de nada. Não, você não está precisando de nada, não. Mas você não tem um filho? Eu disse, eu não tenho. Meu marido é velho, já passou a época. Ele disse, não, no tempo determinado você dará à luz a um filho. Ele disse, não. Ela se espantou. E realmente, nós não sabemos, mas eu creio que depois de 9 meses, o menino apareceu. E penso que com 10, 12 anos, ele estava no campo. Ele disse, papai, eu estou com dor de cabeça. Ele mandou um dos seus moços levar o menino para casa. E o menino chegou em casa, ela deitou ele na cama. Acho que deu alguns remedinhos ali caseiro. Não deu solução. O menino faleceu. Os irmãos conhecem bem a história. Ela deixou o menino morto. Disse, eu vou atrás do homem de Deus. Ele me deu uma bênção, não para a minha amargura, mas para a minha felicidade. Não é agora que eu vou sofrer essa tristeza. E da forma que ela vinha, o homem de Deus disse para o seu mordomo, a sunamita vem correndo, vem assustada, ela vem desesperada, pega o meu bordão, vai ao encontro, pergunta se está tudo bem com ela, com o esposo e com o filho. E Geazi assim fez. Quando ele chegou, disse, vai meu marido vai bem, meu filho vai bem, minha casa está bem, só que tem um negócio, aqui eu não fico, eu quero conversar com ele. É com ele o negócio. Ele entrou em casa e fez uma proposta, agora eu preciso conversar com ele. E ela encontrou o homem de Deus, se lançou aos seus pés. E ali ela colocou a sua alma para fora. E a Bíblia diz que Eliseu partiu com ela. E chegou lá, ele deitou sobre o menino, aqueceu o corpinho dele, e voltou, deitou em cima dele novamente. Fez esse procedimento algumas vezes. Mas o fato é que daqui a pouquinho o menino estava espirrando. Estava com fôlego de vida. Ele pegou na mão do menino. Irmãos, deve ser um negócio assim, muito forte. Porque você encontrar um menino morto e você ali invocar essa grandeza desse Deus, e do outro lado está uma mulher desesperada e cheio de esperança. Eu penso que essa mulher tinha uma convicção que o filho dela ia voltar a viver. Tinha uma convicção. E de repente o menino aparece vivo. É algo... Eu nunca vi, irmão. Eu nunca presenciei alguém assim ressuscitar na minha frente. Nunca presenciei. Nunca presenciei. Nós sabemos que o pastor Martin já orou por alguém ressuscitar. Eu também nunca orei para alguém ressuscitar. Mas deve ser algo muito forte. Muito forte. Algo tremendo. Muito forte. Ter essa oportunidade de presenciar é algo realmente sem igual. E também estaremos orando pela nossa irmã, que está de mala pronta para o sul, para que Deus possa acompanhá-la ali nesta jornada, e bem como também a sua volta. Amém? Então Eliseu, ele teve no seu ministério, contemplou duas ressurreições. A segunda, ele já estava morto, quando num confrontamento, uma guerra, um dos soldados foi alvejado e identificaram que o homem tinha morrido e precisava sepultar, mas a guerra estava em pleno desenvolvimento, e encontraram uma cova aberta e ali disseram, vamos lançá-lo aqui. E quando assim fizeram, quando o homem morto caiu dentro da cova e tocou nos ossos secos de Eliseu, o moço saltou com vida. E realmente assim, dando a Eliseu um ministério com
16 milagres. Quando Elias, 8, Eliseu, 16. Conferindo assim porção dobrada do teu espírito. Amém? Está registrado no livro 2 Reis, capítulo 13, e versículo 21. Está aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Onde um morto tornou a vida, quando toca os ossos do profeta Eliseu. Esses fatos demonstram que na antiga aliança, o poder de Deus para dar vida aos mortos. Abraão, por exemplo, iria sacrificar seu filho, Isaque, porque considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e versículo 18. Também no Novo Testamento, com o advento da nova aliança, a doutrina da ressurreição é demonstrada em sua plenitude. O Novo Testamento registra vários casos de pessoas sendo ressuscitadas. Algumas foram ressurreições efetuadas pelo Senhor Jesus, enquanto outras por seus apóstolos. Conforme aqui está esses versículos mencionados, em todos os casos, exceto a ressurreição de Jesus, as pessoas ressuscitadas morreram novamente. Então, é a ressurreição dos mortos e Jesus, a ressurreição dentre os mortos. Tem diferença. Ressurreição dos mortos é esses aqui. E ressurreição dentre os mortos foi Jesus. Foi Jesus. Então, podemos entender que na nova aliança, nós tivemos aqui o filho da viúva de Naim, está em Lucas capítulo 7, versículo 11. A filha de Jairo, porque no ministério de Jesus tinha ali aqueles que defendiam a ressurreição, que eram os fariseus. O judaísmo entendia a respeito da ressurreição, que isso ia acontecer. Mas os saduceus, não. Eles não aceitavam essa doutrina da ressurreição. E Paulo fala que os gregos, eles rejeitavam, ou eles até escarneciam, para ele era um assunto muito ridículo falar a respeito de ressurreição. Então, para eles, a morte era o fim, não queriam saber desse assunto. Então, Marta e Maria, ao falar a respeito da morte de Lázaro, elas disseram: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Então, eles tinham essa visão da ressurreição lá na frente. Porém, daí a pouco Lázaro voltou para fora de uma forma milagrosa. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro deixou o túmulo e saiu ali amarrado e com vida, com uma ordem dele: Lázaro, sai para fora. E ele saiu com vida. Depois nós temos outros milagres de ressurreição através dos discípulos. Dorcas, Eutico, porque Eutico, quando Paulo desceu e foi ali fazer assim uma análise, o menino estava morto, estava sem vida. Mas Paulo ali orando, ele voltou a viver. Então, foram no ministério dos apóstolos, o que está registrado está aqui na Bíblia, mas eu sei que durante os milênios esse milagre continua acontecendo e, como disse a irmã, continua diante de nós, dos nossos olhos, e eu sei que muitos irmãos têm já ouvido dizer e presenciado, quem sabe, e outros leram em livros que Deus ressuscita os mortos. A Bíblia diz que
Jesus disse, curai os enfermos, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos. Está na Bíblia. Para nós é algo assim, forte, novo, mas está registrado, irmãos. Jesus tem poder para curar alguém de lepra, de qualquer uma enfermidade, como também ressuscitar os mortos. A nossa irmã Solange. Bom dia, igreja, paz do Senhor a todos. Amém. Eu quero falar aqui de um milagre que está acontecendo. Fiquei sabendo ontem. A nossa igreja intercedeu por uma irmã Rita Piccoli. E essa irmã, ela já teve vários casos de câncer. E agora, aí já passou e agora aconteceu novamente o pulmão, está pegando o pulmão dela, estava. Porque ela me pediu oração, pediu intercessão, e nós intercedemos por ela. E ontem ela me ligou para dizer que esteve internada essa semana na casa de saúde, com um pouquinho de pneumonia. Mas a fé que ela tinha era pequenininha. E conversando, eu procurei alimentar essa fé, que ela estava pequena demais, trouxe aqui, nós levantamos clamor por ela, e ela me disse, eu quero ir na sua igreja com você. Que dia você pode me levar? Eu falei, amanhã às 18 horas. Hoje às 18 horas ela estará aqui para dizer que quando ela chegou lá para fazer os cuidados da pneumonia, foram feitos novos exames no pulmão dela, e eles disseram 2 tumores já desapareceram. Amém. Para a honra e glória do nosso glória Deus. A Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz com essa notícia, muito ansiosa para que ela chegue aqui hoje às 18 horas. Estarei aqui com ela em nome de Jesus, para que Deus faça essa limpeza completa no pulmão dela, eu creio. Amém? Amém. Como o senhor disse, pastor Marcos, não é para a morte. Eu disse, lembra? Lembro, eu passei. Amém? Eu passei lá no... Estou muito feliz com isso. Igreja, continuemos a clamar por todos que pedem oração. Amém? Amém. Deus é poderoso. Amém. Vamos crer, né, irmãos? Deus pode curar. Eu passei no supermercado, encontrei a nossa irmã essa semana. Eu disse a ela, olha, irmã, vamos crer, Jesus pode curar a Rita dessa enfermidade. Os médicos deram alguns meses de vida. Mas, irmãos, nós precisamos exercitar a nossa fé. A nossa fé. E Deus honra a sua fé. Ele trabalha com a fé. Você crê nisso? Você começa a exercitar a sua fé. Deus trabalha com a fé. E Ele honra a fé dos seus filhos. E Ele não tem filhos prediletos, não. Ele trabalha desta forma mesmo. Muito bem. Jesus disse, irmãos, no capítulo 5 e versículo 25 do livro de João, Evangelho de João, ele afirmou da seguinte forma, eu afirmo que está chegando a hora. Ele disse, eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele profetizou da seguinte forma, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Então, aqui já se abre um leque que haverá 2 ressurreições. 2. Daniel, lá atrás, já de antemão, já deu esta afirmação que haverá 2 ressurreições. Então, por isso que eu disse aos irmãos no começo,
que só haverá duas. Aquelas que eles ressuscitaram, eles voltaram a viver. Mas, na verdade, o destino da humanidade é uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Duas ressurreições. Duas. Vamos ver se nós vamos conseguir ter tempo de trabalhar essas duas ressurreições durante esses 30 minutos que nós temos aí. Amém? Vamos para mais esse tópico e depois vamos tentar passar para os irmãos como funciona essa primeira ressurreição. Quem foi o primeiro que ressuscitou dentro desse plano da primeira ressurreição? Quando vai começar a segunda ressurreição? Uma ressurreição literal. O testemunho do terceiro evangelho é de uma ressurreição física e literal. O próprio Jesus, quando ressuscitou, disse: "Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho." Na verdade, irmãos, quando Jesus ressuscitou, pairava sobre os discípulos eles estavam assim muito assustados, assombrados. Eles estavam assim atemorizados. Não só os discípulos, mas também as mulheres que presenciaram. A Bíblia diz que umas estavam perto do pé da cruz, outros acompanharam de longe aquela sexta-feira terrível, porque Jesus ele foi morto de uma forma assim muito bruta. Ele passou praticamente 15 horas sendo praticamente massacrado de uma forma muito brutal. E depois, se não tem nenhuma força, como foi dito aqui no domingo passado, ele não tinha força nem de carregar aquela cruz, caiu, e depois obrigaram aquele africano a ajudar a Jesus a levar a cruz, e lá ele foi crucificado, exposto ali, praticamente todo o seu sangue foi-se, e ficou 6 horas pendurado naquela cruz. E depois eles viram um centurião traspassar o seu lado, como dizendo assim: vamos certificar que esse homem realmente está morto. Como entender que depois de 3 dias esse homem aparece vivo? Quem que iria o ressuscitar? Quem que ia fazer esse processo? E além do mais, eles estavam assim, num estado de choque muito grande. Além da morte, o seu líder, aqueles que tinham tanta esperança, e por outro lado também se associar a Cristo, corria um risco de vida. Então, tinha muitos fatores que se agregavam para deixar esses homens e essas mulheres espantados, amedrontados. Não somente a morte, mas todo um agregado em cima estava sobre eles. Não poderiam abrir assim abertamente diante do público, tinham que ficar quieto. E à medida que você sofre calado, parece que piora. Eles não poderiam se expor. Tudo isso pairava sobre aqueles discípulos, seguidores do Mestre. Apareceu um muito corajoso. Muito corajoso. Foi muito corajoso. Foi José da Arimateia.
Esse foi corajoso. Porque ele era senador, ele participava do Sinédrio, era uma autoridade religiosa. E Jesus morreu no sentido de que ele estava liderando contra Roma, mas também por motivo religioso. E agora, esse religioso levanta no meio do Sinédrio e vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Ele se expôs, irmão, muito. Corria muito perigo, porque o alto clero não queria saber a respeito nada de Jesus, dos seus seguidores, e dali eles vão partir por cima daqueles que estavam... E como isso aconteceu? Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, foi o primeiro, depois de Estevão. Estevão se levantou, de forma bravamente, defendendo, foi morto. Depois, Tiago e assim outros que não está registrado os nomes aqui. Mas muitos foram mortos, arrastados na cidade de Jerusalém, porque se dizia seguidor da doutrina de Cristo. Eles queriam varrer. E Paulo fala que ele foi um desses que encabeçou toda essa turma. Então, José de Arimateia, por ser um líder do Sinédrio, ele se apresenta e diz: eu quero o corpo dele. Na hora mais difícil, irmão. Foi na sexta-feira. Foi no cair da tarde. Foi quando ele pede o corpo de Jesus, e está registrado no livro dos Salmos, que agora eu deixei registrado aqui, mas se alguém encontrar, aí fácil, que fala que ele foi morto, mas ele ia sepultado entre os ricos. Entre os ricos. Jesus, ele nasceu de uma forma assim, muito humilde, no meio de um pasto, numa manjedoura, mas quando ele morreu, ele foi num lugar nobre, entre os ricos ele foi sepultado, num lugar assim, destaque, porque era o lugar onde José de Arimateia possivelmente deve ter comprado para ele e para sua família. Entre os ricos, ele foi sepultado. Então José de Arimateia pede o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é tirado da cruz. Eu não sei se foi ele exatamente que tirou o corpo de Jesus da cruz, porque precisou ser removido aqueles cravos, estava pregado na cruz, alguém precisou remover, tirá-lo dali, e eu penso que um processo muito, acho que um carinho muito grande, as mulheres se envolveram com especiarias, elas fizeram algumas coisas no sentido de especiarias, mas não deu tempo de fazer algo muito aprofundado. Por quê? Porque Jesus morreu às 3 da tarde. Até que José de Arimateia vá até a Pilatos e pede o corpo de Jesus, então teve aí um lead time de 3 horas. Todo esse processo. Até a liberação, a edição. Não sabe que tudo isso aí demanda o quê? Tempo. Por que eu falo 3 horas? Porque a partir das 6 horas, mais ou menos, do pôr do sol, da sexta-feira para o sábado, ninguém faz mais nada. Para tudo. Esse trabalho de especiaria, procedimento, de fazer alguma coisa, para. Então, essas mulheres fizeram alguma coisa nesse sentido. Porque era comum naqueles dias fazer todo um trabalho de lavagem, também colocar perfumes, enfim. A Bíblia fala que foi despejado no corpo de Jesus 100 arretéis de aloés de nardo puro. É muito perfume, né? É muito perfume. Despejaram no corpo dele,
seu corpo, os lençóis que ali foram envolvidos, eles amarravam a boca e faziam todo aquele procedimento. Por quê? Porque quando Jesus foi colocado naquele buraco, ali naquela rocha, pela temperatura muito alta que ali naquela região, a forma deles sepultarem as pessoas, começam a exalar cheiro muito forte. Então, nesse processo de decomposição, eles adicionam perfumes, especiarias, para que não exale cheiro. Foi por isso que Maria Madalena volta no domingo pela manhã, levando o quê? Mais do que? Especiarias. Especiarias, perfumes e assim sucessivamente. Então, José de Arimateia e Nicodemos participaram desse procedimento de perfumes também, e assim sucessivamente. Retiraram o corpo, e essas mulheres também no sábado fizeram alguma coisa nesse sentido. Então Jesus, ele vai passar esses 3 dias ali na sepultura. Ele realmente, como disse aos irmãos no domingo passado, ele dá aquele brado na cruz, e entrega seu espírito e morre. Passa por esse processo, ele é sepultado, porém, no 3º dia, ele vai ressuscitar. Aconteceu, irmãos, na ressurreição, quando Jesus ele dá o brado na cruz, quando ele morre, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram. Sim ou não? Os sepulcros se abriram. Os sepulcros se abriram, porém eles não foram ressuscitados nesse momento. Somente os sepulcros se abriram. Houve aquele terremoto, balançou tudo, os sepulcros se abriram. Somente isso. Paulo afirma também nesse sentido. Os sepulcros se abriram, mas ninguém ressuscitou. Eles só ressuscitaram depois que Jesus ressuscitou. Somente depois que Jesus ressuscitou no domingo, é que esses sepulcros que se abriram, esses santos ressuscitaram. Porque Jesus foi o primeiro. Ele é a primícia. Ele é o primeiro que ressuscitou. E como prova disso, aqueles sepulcros que se abriram, muitos ressuscitaram. E foram vistos na cidade de Jerusalém. Então, aqui eu passo a dizer aos irmãos que Jesus, ele é o primeiro que faz parte da primeira ressurreição. Ele é o primeiro. Esses que foram vistos também faz parte da primeira ressurreição. Os irmãos estão entendendo? Muito importante, viu, irmão? Agora, dentro deste plano de primeira ressurreição, que já é o nosso tópico aqui, a ressurreição corporal, Jesus ressuscitou de que forma? Ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, e ali naquele momento em que realmente quem apareceu primeiro ali, que viu Jesus ressuscitado, hoje a gente vai trabalhar um pouco do lado das mulheres, porque as mulheres realmente fizeram um trabalho diferenciado. A Bíblia diz que Jesus apareceu para Madalena, Jesus apareceu para mais algumas mulheres, Jesus apareceu para os seus discípulos em
várias oportunidades, né? E assim sucessivamente. Mas eu queria chamar aqui em destaque, irmãos, é que as mulheres realmente nos dias em que Jesus, ali naquele domingo, fez um trabalho diferenciado dos homens. Porque quando o anjo disse para aquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado, ele disse, lembra que ele disse para vocês que ele ia ressuscitar? E a Bíblia diz que elas creram. Elas creram. Ela se lembrou, e embora elas estavam perplexas, atemorizadas, mas aquele ser angelical, com veste resplandecente, disse, olha, por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Lembra que ele disse, lembra que ele ensinou, ainda na Galileia, que ele havia de ressuscitar? Elas creram. E elas saíram, irmãos, entraram na cidade de Jerusalém e foi de casa em casa, e foi na casa dos discípulos e começou a difundir que Jesus tinha ressuscitado. E com essa bravura toda, Pedro, ele é informado que Jesus ressuscitou, ele sai correndo, e me parece que, não sei se algum irmão possa me ajudar, mas eles foram em 2. Eu tenho por mim que foi João. Foi João? João. E a Bíblia diz que os 2 saíram em alta velocidade. Imagine só a velocidade de Pedro e de João correndo até o sepulcro. Mas a Bíblia fala que o outro moço chegou primeiro. Chegou primeiro. E quem é esse outro moço? É João. João, ele era, assim, de idade, era aquele que tinha menos idade do grupo. Então ele corria mais. Correu apressadamente. Mas quando ele chega no sepulcro, irmãos, que ele vê a pedra removida, e ele observa aquele cenário, ele se afasta. Ele não tem coragem de entrar. E a Bíblia afirma que o outro que chegou após, que foi Pedro, esse não. Esse, não sabem como era Pedro. Esse não. Quando ele chegou, que ele olhou, que ele viu a pedra removida e aquele cenário, ele entrou. Ele entrou e constatou que só estavam ali os lençóis, Jesus não estava mais ali, ele havia ressuscitado. E aí começa agora esse processo de passar um para o outro, que Jesus havia ressuscitado, e assim sucessivamente. Depois, novamente, Maria Madalena, ela se apresenta ali, e ela quer, porque quer encontrar Jesus, e novamente Jesus aparece para ela ali, ela pensa que é um jardineiro, e de repente Jesus expressa Maria, ela olha e vê que não é um jardineiro, nada, e de repente ela vê que é Jesus, e ela lança nos pés de Jesus, e Jesus começa a aparecer para os seus discípulos, começa a aparecer para os apóstolos, e começa a aparecer para cada um deles em reuniões diferentes, e outra hora aparece para um grupo, para o outro grupo, e um dia Jesus apareceu para os discípulos e Tomé não estava nessa reunião, e depois Tomé é informado que Jesus se apareceu no meio deles, e ele disse, eu não creio, não posso crer se eu não tocar nas suas mãos, se eu não ver o seu lado, não tocar do seu lado, eu não vou crer. E depois Jesus aparece novamente, se apresenta e disse, Tomé, vem aqui, coloca o dedo, olha minhas mãos, olha o meu lado, eu mesmo. Você
Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Acredita, eu ressuscitei. Então Jesus começa a aparecer, irmãos, de forma corpórea. As pessoas podem vê-lo, as pessoas podem tocá-lo. E em outra vez, Jesus apareceu e eles estavam ainda assim, assustados. Jesus disse, olha, sabe de uma coisa? Vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm peixe, vocês têm pão, vamos comer. Jesus começa a enfatizar que ele havia ressuscitado e era ele mesmo, e assim ele ia aparecendo de forma sucessiva para os discípulos e para as pessoas. Mas, irmãos, tem uma pessoa que Jesus apareceu que é impressionante. Os irmãos sabem que Tiago, ele, irmão de Jesus, ele não, quando Jesus no seu ministério, ele não creu em Jesus. Ele não creu. Tiago, irmão de Jesus, no seu ministério, ele não creu. Ele ficou de longe, assim como também em uma oportunidade, pelo menos numa oportunidade, ele conseguiu envolver a sua mãe e eles queriam prender Jesus, entendendo que Jesus estava fora de si. Tiago, o meio-irmão de Jesus, não creu. Mas, irmãos, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu também para Tiago. Paulo, ele vai dar essa informação, que Jesus apareceu para os apóstolos e também para Tiago. Jesus apareceu para uma pessoa que não cria nele, para enfatizar o seu ministério até quem não cria nele, e Jesus apareceu. Depois, Jesus vai aparecer para mais de 500 irmãos, conforme está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. E apareceu a Pedro e aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Aqui, Paulo afirma que Jesus apareceu para Tiago e aos demais apóstolos. Tiago, ele vai se agregar a esse grupo depois da ressurreição de Jesus. Ele se ajunta a esse grupo, se converte e é um dos que vai estar lá no cenáculo para receber o batismo com o Espírito Santo. E aí, Tiago ingressa a sua carreira como seguidor do Mestre. Então, irmãos, depois Paulo vai dar uma informação muito importante, que Jesus depois apareceu para ele. Isso Paulo falava várias vezes nas suas defesas, em que Jesus apareceu a ele e de uma forma assim fantástica, e Paulo sempre estava dando esta informação. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus foi algo assim muito forte, muito patente. Jesus, ele aparecia de forma simultânea. Nós temos um aparecimento de Jesus assim de uma forma muito linda, com aqueles dois que estavam voltando para Emaús, lastimando, não crendo, dizendo, embora algumas mulheres disse que um anjo disse que ele ressuscitou, e outros diz que viram ele, mas, irmãos, era difícil crer naqueles dias.
eles estavam realmente atemorizados, perplexos. Eu digo assim, quem absorveu a ressurreição de Jesus de forma imediata foram as mulheres. Foram as mulheres. As mulheres tiveram um papel fundamental nesse momento muito difícil que Jesus tinha que passar para as pessoas que ele tinha ressuscitado. E ele ressuscitou não como ele vivia, com aquele mesmo corpo. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Amém? Corpo glorificado. E depois, que não dá tempo, eu estou correndo aqui, que eu olho para o relógio, mas Jesus ressuscitou num corpo, irmãos, glorificado. E Paulo fala que da forma que ele ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar num corpo glorificado. Que corpo é esse? É aquele corpo que, com as portas estavam todas fechadas. Quem sabe Pedro dizia assim, dá uma observada se essa porta bem fechada. Tranca tudo, porque eles estavam aqui, com medo, muito medo. Porque se o líder máximo passou por aquele golpe, imagine eles. Com medo. E de repente alguém aparece no meio da reunião. Eu não sei do que eles estavam falando. Mas quem sabe falando a respeito, a ressurreição. Uns viram, Maria viu. Maria tentou abraçá-lo. E outras mulheres também, o anjo informou. E o anjo disse, olha, vocês seguem para a Galileia. E assim sucessivamente, onde tudo começou, ele vai aparecer lá. E, de repente, portas fechadas, de repente alguém aparece lá dentro e disse, paz seja convosco. Que negócio é esse? Ninguém abriu a porta, ele entrou. Ele não precisa mais agora que se abra a porta para ele entrar. Antes ele batia na porta, agora ele não bate na porta para entrar. Ele entra com a porta fechada. Estranho. Que corpo é esse que ele está agora que ele não precisa mais que alguém abra a porta para ele entrar? E Jesus começa, irmãos, a passar as informações e daí a pouco ele disse, sabe o que está acontecendo? É que a partir de agora foi me dado todo o poder nos céus e na terra. As coisas se mudaram. E de repente, aqueles dois que lá do caminho de Emaús, quando Jesus desaparece ali, diante dos seus olhos, eles largam o pão, eles largam tudo sobre a mesa, tudo aquilo que Josué arrumou para as pessoas comerem, fica em cima da mesa, irmão. Sabe para onde aqueles dois vão? Eles entram na cidade de Jerusalém e disseram, olha, eu andei com ele andou comigo, ele entrou dentro da minha casa, ele deu graça ao pão e desapareceu. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E aquilo começou a difundir, a difundir, e a difundir. E durante 40 dias, o que Jesus fez foi aparecer para os seus discípulos, aparecer para um e para outros, e por fim, ele vai aparecer para mais de 500 pessoas de uma só vez, que ele havia ressuscitado. Então, foi muito enfatizado, Jesus precisou todo esse tempo para passar para os seus discípulos, para os seus seguidores, que ele havia ressuscitado. Isso foi de suma importância. Muitos foi dito naquela época que Jesus apenas desmaiou e outras coisas mais aconteceram. Mas, irmãos, foi tão forte a ressurreição de Jesus que aqueles que, vamos dizer, os mais próximos, a família, que não aceitou vendo Jesus ressuscitando os mortos, ignorou Jesus fazendo todos aqueles milagres. A ressurreição de Jesus foi tão impactante que para eles, agora sim era o momento de seguir.
porque Jesus passou pelo todo aquele processo e se apresentou de muitas formas, de muitas maneiras. Então, eles agora abraçaram o cristianismo de uma forma ao ponto de dar a própria vida. E um deles foi Paulo, um perseguidor implacável. Mas quando ele conversou com Jesus, ele disse, não, vou deixar tudo. Porque ele conversou comigo e ele me chamou para esse ministério. Agora, irmãos, para nós concluirmos, eu gostaria também de passar aos irmãos a respeito da primeira e segunda ressurreição. Jesus ressuscitou e algum daqueles mortos, algum daqueles lá que estavam, que os sepulcros se abriram, foram vistos na cidade santa. Esses participaram da primeira ressurreição. Quem mais vai participar da primeira ressurreição? O apóstolo São Paulo, ele escrevendo à igreja tessalônica, também ele vai dar esta informação importante, que na vinda de Cristo, aqueles que ouvirem a voz, eles serão acordados, eles sairão desse estado, e a Bíblia diz que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, esses que ressuscitarem agora e subirem no arrebatamento, também fazem parte da primeira ressurreição. Lembrando aos irmãos que Jesus foi o primeiro, aqueles que ali na cidade santa ressuscitaram, a igreja de Cristo militante, hoje, nós, se Jesus vier hoje, uns estarão vivos e outros já partiram através desse milênio. E também aqueles da antiga aliança também ressuscitarão, farão parte da primeira ressurreição. Mas a terra ainda ficará aqui ainda, sujeito a mais um período, e esse período chama-se a grande tribulação. O mundo passará por fortes tempestades. E João, ele escreveu dizendo assim, eu vi milhares e milhares que foram mortos, que foram degolados, e que não aceitaram receber o carimbo da besta, e eles foram mortos. A Bíblia fala que esses também farão parte da primeira ressurreição. Então, lembrando aos irmãos, para os irmãos entenderem bem, a primeira ressurreição contempla aqueles da antiga aliança que foram para o paraíso, foram para aceitaram, morreram salvos. Jesus foi a primícia da ressurreição. Aqueles que ressuscitaram, entraram na cidade santa. Agora, os que aceitarem a Jesus e partiram, estão aguardando a ressurreição, fazem parte da primeira. Aqueles que morrerem na grande tribulação também farão parte da primeira ressurreição. Porque esses que morreram na grande tribulação vão dar as suas próprias vidas em defesa de Cristo. Mas, irmãos, aqueles que não ressuscitar no final da grande tribulação, aqueles que não ressuscitar no final da grande tribulação, esses entrarão, farão parte da segunda. Os que fizerem parte da segunda ressurreição, esses receberão uma palavra que é muito pesada. Apartai-vos de mim, malditos, para a vergonha
e para desprezo eterno. Os que não fizerem parte da primeira ressurreição, aqueles que não ressuscitar, que não fizer parte desse primeiro plano, por isso que Daniel fala, bem-aventurado é aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Jesus foi o primeiro, é a primícia. Ele ressuscitou primeiro. Essa ressurreição, esses que fazem parte da primeira, irão ressuscitar para a vida eterna. E os que entrarem na segunda serão para desprezo, para vergonha eterna. O processo que Deus fez, o processo que Deus estabeleceu, foi para que você passasse, você fosse contemplado na primeira ressurreição. Para que você tenha a vida eterna. E isto só é possível através de Jesus Cristo. Ele fez, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se empenhou desde a velha aliança. Tudo ele fez para a chegada do seu Filho. Jesus submeteu a tudo aqui. E ele morreu e ressuscitou dizendo, é possível. Eu fui o primeiro. Eu preciso agregar a sua humanidade para fazer parte dessa primeira ressurreição. Então, convém nos atentar com mais diligência e estar focado no plano que Deus estabeleceu para com os homens, para eles participarem da primeira ressurreição. Isso é glorioso, viu, irmãos? Mas é um assunto muito sério. É muito sério. Você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Eu não estou aqui, eu não cheguei aqui hoje para aterrorizar os irmãos em nada. Daniel, lá atrás, já passou essa informação. Que haveria 2 ressurreições. A primeira é a gloriosa. Mas a segunda não vai ter volta. Existe, irmãos, uma teologia sendo espalhada por aí. Eu não diria nem que é teologia. É levar muito esse assunto. Que Deus não vai destruir ninguém. Deus não vai destruir ninguém. Porque Deus é amor. Se você está pela internet e já ouviu essa informação, se algum aluno aqui já ouviu essa informação, se afasta disso. Deus não poupou nem o seu filho. Nem o seu filho foi poupado. Deus é amor? Deus é amor. Mas nem o seu filho ele poupou. Ele aguentou firme. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Deus é amor. Ele não vai punir ninguém. Jesus disse, eu também não vou punir ninguém. É a minha palavra que vai condenar. Eu não julgo, é a minha palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus está aqui. É um assunto hoje maravilhoso para os salvos, para aqueles que abraçaram a Jesus. É uma segurança muito grande. Você está assegurado pela palavra de Deus. Jesus ressuscitou, nos dando todo esse respaldo, que você agora faz parte de um plano maravilhoso que deu certo. O sacrifício de Jesus foi aceito. Ele ressuscitou dentre os mortos como a primícia, e muitos ressuscitaram naquele dia, e assim sucessivamente. E aqueles que morreram em Cristo, Paulo disse à igreja de Tessalônica, porque eles entendiam que aqueles que morreram perderam a salvação. Eles achavam que só iam ser salvos os que estavam vivos. Então eles entendiam que estava tudo perdido. Então ele escreve aquela carta dizendo, olha,
eu estou sabendo que vocês estão assim, entendendo que aqueles que morreram perderam a salvação. Não. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, com que corpo eu vou ressuscitar? Com que corpo? Que corpo? O mesmo corpo que Jesus ressuscitou. O mesmo corpo. Que corpo que Jesus ressuscitou? Paulo fala: aquilo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, o seu corpo não sofrerá mais corrupção. Não irá mais se deteriorar com o tempo. Não vai envelhecer. Não vai sentir mais essa necessidade do quê? Um exemplo clássico. Uma parede não é mais problema para você entrar em algum recinto. É esse o corpo que você vai ressuscitar. E esse corpo também vai se revestir, esse corpo que é mortal, vai receber um outro DNA. E esse DNA, esse corpo, vai se revestir da imortalidade. Aleluia! Oh, deu uma glória muito forte aí. Você imagina agora você ter um corpo incorruptível, um corpo imortal. Aleluia! Um corpo que você não precisa mais ir no chaveiro para abrir uma porta. Um corpo que você não sente mais frio e nem calor. Um corpo que você não pega mais gripe. Um corpo que você não precisa de mais nada dessas coisas para você se mover. Um corpo que você para aqui e chama 500 irmãos e começa a levitar lentamente e despedindo dos seus discípulos. É com este corpo que você vai ressuscitar. Amém? Mas pastor Marcos, eu estou com um dedinho torto. Alguma coisa aconteceu. Fique tranquilo, meu irmão. Quando você receber esse corpo, tudo vai estar ajustado. Tudo vai estar arrumadinho. Tudo no seu devido lugar. Nós iremos para a nossa pátria. Nós iremos para a nossa casa. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Para nós não haverá mais julgamento. Todos os nossos pecados foram perdoados. Estamos livres de qualquer tipo de julgamento. Entraremos sim num tribunal. Mas não para ser julgado, mas sim para receber os nossos galardões. Amém? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, as horas se avançaram muito rápido. Eu confesso aos irmãos que trouxe tanta coisa aqui, não li nem 10% dos versículos, porque o tempo não dá. Mas se alguém quiser, está aqui tudo comigo, eu posso te passar no seu e-mail. Que Deus possa lhe abençoar de uma forma maravilhosa. Para nós está assegurado a nossa salvação, a nossa pátria. O que nós precisamos é continuar firme. A sua salvação já está garantida. O que você precisa agora é trabalhar para o Senhor. Amém? O que você precisa agora é trabalhar, é investir neste reino, é realizar a obra do Senhor. Jesus já pagou. Essa semana uma pessoa me procurou dizendo que precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Olha, não existe nada nessa terra que você faça para que você possa ser salvo. Tire da sua mente de uma vez por toda. Não existe nada nesta vida que você possa fazer para ganhar a salvação. Não existe nada. Nada. Vou pegar a minha fazenda e vou dar de oferta. Não adianta. Eu vou pegar todo o meu tesouro e vou dar para Deus para mim ser salvo. Não, você não vai conseguir. Eu vou colocar uma cruz nas costas e vou fazer uma propaganda do que Jesus salva e vou cortar o Brasil de leste a oeste. Não resolve. Então, o que eu posso fazer? A salvação é pela fé. A salvação é pela fé, não é pelas obras. Para que ninguém se
glorie. Jesus morreu. Ele cravou a sua salvação na cruz. O que você precisa é aceitá-lo e crer no seu sacrifício para ser salvo. E uma vez salvo, agora você precisa dar testemunho e começar a crescer em novidade de vida. Para você ser salvo, você não precisa de obras. Para ser salvo, você não precisa de obras. Agora, para você se manter salvo, você precisa da fé e das obras. Você precisa demonstrar que a salvação que você abraçou, você está em novidade de vida. Paulo diz, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que vivia uma vida desregada, não vive mais. Porque agora ele nasceu de novo. Amém? Vamos entender isso com muita clareza, irmãos? Amém? Muito bem. Renata e esposo é da cidade de Curitiba. Ela é uma colaboradora do Círculo de Oração Online. Amém? Glória a Deus. Essa veio... muito bem, da cidade de Curitiba, é uma colaboradora do Círculo de Oração Online. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse casal, irmãos? Deus abençoe Renata e esposo. Eles nos acompanham ali da cidade de Curitiba e também ela colabora no Círculo de Oração Online. Com certeza ela faz um trabalho, aquele trabalho diferenciado de muitos colaboradores de estar ali no Círculo de Oração, orando por aquelas pessoas que assim pedem. É um trabalho magnífico que somente a eternidade vai lhe pagar. Amém? Todo o trabalho, Paulo diz que todo o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Se você quer fazer parte desse trabalho, eis a oportunidade de você fazer um trabalho para o Senhor, no sentido daqueles que já estão pedindo. Não que você vai orar por aqueles, mas esses já estenderam a mão, disse, eu preciso. E você vai ajudar. Amém? Irmãos, por mim eu ficaria aqui dizendo tantas coisas e ouvindo os irmãos dizer tantas coisas, mas o tempo nos manda parar. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui todo esse trimestre, nos ajudando com a sua presença, com a sua ajuda, com sua participação, os nossos internautas também da mesma forma. Que Deus possa abençoar de uma forma poderosa. E vou dizer, nós vamos ter muito tempo para conversar lá em cima. Amém? Muito tempo para conversar. Só a primeira reunião vai durar 7 anos. Só a primeira reunião. As bodas do Cordeiro. O nosso casamento lá em cima. Festa que vai durar 7 anos. Enquanto, irmão, está caindo bomba aqui de tudo quanto é jeito. O diabo aparecendo aqui de todo jeito. Dragão, anticristo, falso profeta, tempestade de todo jeito, aqui a terra balançando. Isaías profetizou que a terra, irmão, vai caminhar como um bêbado. Imagine só. Vai cambalear como um bêbado. Por aqui a coisa não será fácil. O pastor está sempre informando. Avise os seus amigos e parentes, não saia de casa. Aqui vai ficar terrível. Não vai ficar fácil. Vai ser difícil viver por aqui. Mas, irmãos, por aqueles que abraçaram a Jesus, estarão numa festa maravilhosa. Muito linda, irmãos. Muito linda. E nós teremos muito tempo para sentar na praça e conversar. Contar. É muita coisa que nós precisamos ali pôr em muitas dúvidas. Eu não sei se haverá dúvida ali. Eu não sei se vai ter tempo para essas coisas. Mas eu acho que só vai ter tempo, sabe para quê, irmão?
para gozo e paz e alegria, e saber que a sua situação agora é para a eternidade, está definida para sempre. Olha, irmãos, será um momento sem igual. Amém? É a família de Deus. A família do seu filho estará para sempre com o Senhor. Muito bem. Não sei se o pastor tem algo. Bem, pastor Dionísio? Eu sei que sempre ele... A nossa vestimenta para morar lá. Ai, meu Deus, essa... Aquele que Adão perdeu, aquele que diz que Deus é, e como diz que nós seremos semelhantes a Ele, então nós estaremos vestidos com toda a glória do céu. aleluia. Nosso corpo será corpo de glória. Né? Corpo de glória. Definitivo. O mais importante é que o pastor sempre fala, isso é de forma definitiva, irmão. Definitiva. Ali não entra ninguém. Eu gosto muito de analisar o espaço. Eu gosto muito de analisar o universo. E quando eu começo a entender que a coisa aqui é tão grande e é tão longe, que eu penso o seguinte, mas não haverá espaço para ninguém chegar ali. Não existe possibilidade nenhuma. É muito longe. E a velocidade que nós vamos chegar lá é algo impressionante. Sabe por quê? Porque Jesus acabou de se esconder nas nuvens e 2 anjos se colocou do lado e disse, olha, esse mesmo Jesus que já foi recebido do céu. A física não conhece essa velocidade. Não conhece. Já foi recebido. Escondeu nas nuvens, já foi recebido. Agora imagine só. Que velocidade você vai voar nesse espaço. É muito grande.